hoje, olha aqui, ó, estamos aqui na ACEP, Associação Comercial Empresarial de Petrópolis. Está fazendo 90 anos. E hoje nós vamos fazer um podcast aqui com um grande amigo, conhecido na cidade de Petrópolis, figurinha carimbada. Para mim, ele é um lorde. Eu falo para todo mundo que esse cara é um lorde. Marcelo Soares. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcinho? Bom dia, obrigado pelo convite para participar do primeiro podcast da ACEP. E tendo você aqui na mesa, é um prazer maior ainda. Quem dera que fosse esse prazer todo, hein? Nossa Senhora. Mas, Marcelo, estou muito feliz de você estar aqui. Vamos contar um pouquinho da tua história. Todo mundo conhece você na cidade, mas não sabe de onde você veio, como foi o começo da sua vida, as dificuldades, né? Que naquela época, para ter uma empresa que nem a GE, você começou trabalhando aonde? Eu estou falando de GE, mas nem sei. Teu primeiro emprego foi na GE? Não, meu primeiro emprego... Bom, emprego foi na GE. Tá. Antes disso, eu estagiei na antiga ATA, que hoje é o Borg, né? E depois fui estagiar na Selma. E fiquei lá um ano estagiando e fui empregado no ano seguinte, quando terminou meu estágio, e comecei minha vida de engenheiro em 1981. Caramba, que bacana, cara. Tu é de Petrópolis, nascido e criado em Petrópolis, formado pela UCP, em Engenharia Mecânica, quer dizer, passei minha vida inteira, com exceção dos últimos anos aí de vida profissional, mas estudei aqui, morei aqui, estudei no Liceu Municipal de Petrópolis, enfim, a minha vida é toda aqui. Que bacana, tá vendo? O cara briga por Petrópolis até hoje, está aposentado, mas é uma das pessoas que sempre brigou por Petrópolis. Fez muito por Petrópolis, todo mundo que a gente vai falar do Marcelo Soares, pô, só tem elogio. Você ajudou muita gente, de repente você não sabe nem a quantidade de gente que você ajudou, né, cara? Até mesmo dentro da Selma, saíram da Selma e foram ter a sua vida profissional perfeita, né? Isso é muito legal. Então, você passou para lá, acabou indo para a Selma e ficou quantos anos? Eu fiquei 30 anos na Selma. Caramba, 30 anos. De 81 até 2010. Aí me conta, tu começou então como estagiário? Comecei como estagiário de engenharia mecânica, depois virei engenheiro, e aí naquela época tinha uma estrutura que é diferente da de hoje, né? Sim. Virei chefe de divisão, chefe de departamento, gerente, diretor e presidente em 2001. Quer dizer, eu levei 20 anos para chegar na presidência e fiquei 10 anos como presidente da Selma. Que bacana, olha só, isso aí é carreira mesmo, né, Marcelo? É uma carreira que, o lado bacana que eu vejo disso, além da satisfação pessoal, né, da família, dos amigos e tal, é que os outros funcionários, isso serve de incentivo. Sim. Para a garotada, né, que está começando hoje como estagiário, ver a possibilidade concreta de chegar, de subir na carreira, que, aliás, é o seguinte, uma das marcas da Selma, eu não sei o número exato de hoje, mas deve gerar ainda por volta de 70% dos executivos de gerência, diretoria, de cargos de confiança da Selma, são ex-estagiários. Que bacana. Então, isso é bacana, que manda uma mensagem muito positiva, né, para quem está começando. Pô, eu conheço algumas pessoas que começaram no Senai, foram lá para dentro e vão embora. Hoje tem eu até conheço, você também conhece alguns, tem indústria, cara, né, aprendeu lá dentro. Na crise própria da Selma foi bom para os caras, senão eles também, de repente, não ia crescer tanto. Saíram e, pô, hoje estão voando, estão bem. Empreenderam e foram tocar seus próprios negócios. Isso é muito legal. Tu chegou a conhecer o fundador da GE? Na época que você entrou, ainda era... Não, era a Selma. A Selma vem de uma família que tinha residência em Petrópolis, São Rocha Miranda. Sim. Que fundaram a Selma para fabricar ventiladores sob concessão de uma empresa americana e peças de automóvel. Tá. Então, assim que começou a Selma, em 1951. Então, começou a fabricar isso. Era uma oficina bem montada, né, com máquinas operatrizes de boa qualidade, enfim. Sim. E depois veio a Panair do Brasil. Panair. Alguns anos depois, resolveu, que vinha crescendo, né, e precisava de uma oficina para revisar suas turbinas, seus motores, né, na época. E, em vez de começar uma oficina nova, comprou a Selma. Legal. E aí começou a história da Selma dentro do período de aviação. Então, quer dizer, a Selma começou com uma oficina de usinagem, solda, usinagem, como tantas outras que a gente tem aqui em Petrópolis. Sim. Depois passou a pertencer à Panair do Brasil, e aí sim, para revisar motores de aviação. Por isso que as pessoas ainda falam até hoje, né?
Pô, a Selma retifica motores. Não tem mais isso, né? A turbina hoje é um conceito diferente. Mas na época se retificava. Caramba, e eles escolheram o Petrópolis porque achou que a oficina era bem... Porque a logística não era tão boa. A logística nunca foi tão boa, estranha, né? Porque qualquer empresa como a Selma, quase 100% das empresas que fazem o trabalho da Selma, mundo afora, estão do lado do aeroporto. E a Selma é um caso à parte. E uma coisa que sempre impressionou muito os clientes, né? Mas isso não é problema nenhum, pelo contrário. O fato da gente estar em Petrópolis tem alguns diferenciais muito interessantes. Quais são? Fala aí. Você sai de um grande centro, né, vem para um lugar muito mais calmo, muito mais seguro, sossegado. Fácil de fazer profissionais. Fácil de fazer profissionais, porque aqui em Petrópolis, Márcio, a gente tem uma característica que é muito forte, muito bacana, que é a capacidade de formação de mão de obra. Legal isso. Quando você olha aqui em Petrópolis, você vê Senai, Cefet, vê Faeterge, vê o próprio LNCC hoje em dia, né? Que é um pouco mais novo, mas especialmente o Senai. A Selma treina quase que 100% da sua mão de obra no Senai há décadas. Sim. Então é o seguinte, quando os clientes, ou mesmo os donos, né, os atuais donos da Selma, chegaram aqui e perguntaram, né, pô, mas a Selma não está do lado do aeroporto? Eu falei, não, isso não é problema, pelo contrário, isso é vantagem. A gente está num lugar muito mais tranquilo, muito mais fácil, onde os funcionários têm facilidade de chegar, não moram tão longe, e a formação de mão de obra que é espetacular. Maravilhoso. Não eu lembro que na época, sei lá, 30 anos atrás, a gente vendia para a Selma, né? Fazia aquele serviço da cozinha, nós vendíamos, depois passou para ser Mariotti, né? Aí foram várias empresas. Foi terceirizada para eles. Mas o grande barato daquela época, Marcelo, porque a Selma era a única que tinha ISO, quase ninguém tinha, né? E aí a gente acabou aprendendo muito dentro da própria cozinha da Selma. De repente, a Selma nem sabia disso, mas ela fez algumas cozinhas até de restaurante terem uma outra visão. Aumentar seu padrão de qualidade. Né? Por exemplo, a gente chegava lá, não podia mais chegar, há 30 anos atrás, lá já não aceitava caixa de madeira. É verdade. Nós aprendemos que tinha que chegar a batata no padrão, tinha a nutricionista que vinha, condenava, e meu pai português, por que mandaram de volta? Pô, pai, tem uma nutricionista, que porra de nutricionista é essa? Pô, calma, nem, né, que naquela época não era muita gente que tinha nutricionista. Verdade. E aí nós entramos dentro dos padrões, e foi legal que, como a gente fornecia as outras fábricas, nós passamos para as outras, que na época era a Dentsply, né? Que hoje ainda existe não, a Dentsply. Não. Era a Dentsply, então. Sola, que hoje é a Zeiss, né? Sim. Vocês, a ATA, e nós fornecíamos para eles. E acabou que a gente foi levando para dentro das cozinhas. As outras fábricas viram o modelo de vocês, chamaram. Teve uma empresa na época, que eu nem lembro qual a gente até levou uma pernada. Estava na Selma e conseguiu entrar nas outras duas também. Cara, aquilo ali foi... E os restaurantes, a gente começou a falar para os restaurantes, como a Jórica, Tones, Pucas e Fred, começamos a fazer o mesmo modelo para eles. Mandava na caixa de plástico, fizemos eles comprar a caixa de plástico, e aí melhorou muito. Então, eu acho que a Selma, ela trouxe muita inovação, e numa época que não tinha tanto na tecnologia, né? Você está tocando um negócio que, eu nunca percebi diretamente assim com relação à alimentação, né? Sim. Sabia que tinha um padrão e tal, mas não sabia disso que você acabou de falar, que indiretamente a Selma contribuiu para melhorar o padrão de qualidade, melhorar o processo. E a mesma coisa aconteceu com relação à segurança do trabalho. Muito, eu lembro disso. Quando a gente começou, né, a exigir um padrão de segurança muito maior, né? Uso de proteção individual, né? Os famosos EPI, né? Luva, óculos, capacete, bota, equipamento de proteção coletiva, que são os coletores de fumaça, coletores de poeira e tal. As empresas que prestavam serviço para nós, às vezes se aborreciam com aquilo. Trabalho em altura. Você tem que ter uma autorização diária para trabalhar acima de 1,50 m. Por que 1,50 m? Porque uma queda a partir de 1,50 m pode causar um ferimento, até um óbito, dependendo de como for. Enfim, no início era aquela coisa, né? Mas exige muito, está difícil trabalhar para a Selma. Com o passar do tempo, todo mundo viu que era fornecedores foram vendo valor naquilo e replicaram isso
para dentro das suas empresas e para outros parceiros, fornecedores, etc. Bacana, muito bacana ouvir seu depoimento. Para você ter ideia, até na carga e descarga. Só podia ir mais um dentro do caminhão ou dentro da Kombi, que na época era muita Kombi. Na entrada, eles olhavam o que tinha dentro do carro. Na saída, tinha que ficar era obrigado você parar para pegar teu documento e eles vistoriavam a Kombi para ver se não tinha nada. Um dia eu ainda perguntei, pô, mas isso precisa disso tudo, como é que eu vou botar uma turbina de um avião dentro da Kombi, né? Daí eu falei, mas será que é por isso? Não, aí o rapaz me explicou. Não é isso. São peças e ferramentas que, de repente, no mercado normal não vale nada. Né? Mas uma ferramenta dessa para um cara que mexe com isso era um absurdo naquela época. E não era qualquer um. Esse padrão de operação, né, de processo interno, ele vem da atividade fim da empresa, né? Sim. Numa turbina você não pode ter nenhum tipo de risco à qualidade do serviço, né? Ao prazo de entrega, porque, porra, são muito competitivo. Então, isso vem descendo para as outras coisas que a empresa faz, né? Que é alimentação, os procedimentos diários, manutenção, quem faz obra lá dentro, Sim. quem trabalha lá dentro. Eu lembro. E a gente premia, né? Incentiva esse tipo de comportamento, porque não é para ganhar mais dinheiro, para economizar, não, é para melhora do processo, melhora da qualidade de vida de todo mundo que vive naquele universo. Sim, e a gente vê a satisfação de um eletricista que ia lá, que chamava... Não, eu estou indo lá para a Selma. Era um status o cara falar que fez alguma coisa para a Selma. De repente, você nem sabia disso. Mas você via aqui fora, não, pô, eu estou fazendo uma terceirização para a Selma, me chamaram lá. Porra, era pro cara, era pô, não importa se era um eletricista, se era o cara que havia uma porta, o marceneiro que vocês terceirizavam, cara, era um orgulho, sabia? E isso tem que agradecer a GECA. É um detalhe não, uma informação interessante, é o seguinte, no passado era comum ter acidente de trabalho. Sim. Vai trabalhar, vai machucar o dedo, vai machucar o braço, vai dar um jeito nas costas, pode entrar uma fagulha no teu olho e tal. E a gente não queria aquilo, porque tinha a ver com a qualidade de vida da pessoa, que funcionárias voltem para casa com saúde, né? Sim. E tenham saúde ao longo do tempo, não tem que respirar um vapor, tem que respirar uma poeira. Então a exigência começou a ficar muito grande ao longo do tempo. E com o passar do tempo, os próprios funcionários viram que isso é o seguinte, isso era bom principalmente para eles. Sim. Né? Eu vou trabalhar com uma luva boa, com um óculos bom, com uma máscara contra poeira, uma máscara contra fumaça. Eu não vou poluir o rio da cidade. Pô, não pode jogar qualquer coisa lá dentro. Não, mas julgamos a vida inteira, eu sei, mas não pode. Não pode mais, porque é ruim para a comunidade. É isso aí. Você pode ter um parente, um filho, um amigo que mora na continuidade desse rio que sai daqui e vai ter sua água poluída. Sim. Pô, isso é muito bacana assim, falar nisso, né? Pô, fico satisfeito. Vamos pular logo para gerente. Quando você foi gerente, por exemplo? Era uma época meia braba de tecnologia mesmo, informática. Isso. Um exemplo, queria assim, não sei se já era como gerente, se tu teve que resolver esse pepino, já como presidente era pior, porque a tecnologia foi passando muito rápido. Muito rápido. Né? Então, como gerente, qual foi a maior dificuldade que tu teve dentro da Selma, assim? Eu nunca fui bom em tecnologia de informação, né, e computadores, eu sempre tive minhas dificuldades, apesar de ser engenheiro, mas eu diria assim, a dificuldade que eu tive, não chamaria de dificuldade, mas meu foco sempre foi trabalhar com pessoas. Os processos, essa coisa da tecnologia e tal, eu encarava com facilidade. Gente, eu dava uma atenção muito mais especial. Sim. Porque quanto mais gente você tem no ambiente de trabalho, né, é normal que tenha os conflitos, os interesses pessoais, então isso é normal. Então, meu foco sempre foi o seguinte, ter uma boa equipe, gente boa, com espírito de equipe, com espírito proativo, de colaborar para melhorias e tal. Agora, você falou na tecnologia, a Selma investiu muito dinheiro em tecnologia de equipamento, em tecnologia de processos, em tecnologia da informação. Sim. Eu lembro que, vou citar um exemplo aqui, né? No passado, por exemplo, previsão, planejamento de material que você usa, igual você usa nos teus restaurantes lá, né? Você compra os gêneros, o arroz, a batata, a carne, os temperos e tal, a Selma também.
né, faz o planejamento de material de solda, de material de usinagem, de equipamento de proteção individual, de colas, enfim, de produtos químicos, etc. Isso tudo era feito na mão, Márcio. Caramba. Tudo transitando papel. Mas Cara, a minha preocupação não é nem isso aí eu já sei que devia ser uma merda. É. Mas como é que fazia o pedido lá, que não existia e-mail? Não, existia... tudo à mão. Então, mas não existia o fax ainda. Não, mas tudo... Na tua época, Ah, já não, não tinha. Para tu fazer o pedido... Daqui para fora? Ou o cara fizesse um orçamento, ou uma turbina, vamos supor, da Ásia. Vocês pegavam turbina da Ásia, um exemplo. Como é que você sabia que essa turbina estava aqui? Era o quê? Telex? Usava muito telex. Telex. Fax. Fax foi bem depois, né? Foi bem depois, mas era era essa. essa. Tu deve ter... Bota aquela primeira foto aí. Eu quero saber se ali tu ainda era gerente ou já era... Vou começar a te ferrar aqui. Quero saber se tu já era gerente, se era presidente, o que tu era ali. Aí a gente vai chegar nessa parte da dificuldade. Enquanto ele vai botando aqui a foto, essa fase da... Aí. Isso aí a gente estava nos Estados Unidos, essa foto deve ter uns... maluco. Deve ter uns 40 anos, talvez. Tu queria ser bonito, hein? Tu queria ser bonito. Céu do meio aqui. Eu já levava... Ainda não. Pois é, todos esses ainda são amigos, né? Que legal. Quase todos aposentados já, que moram em Petrópolis. A Cláudia, a única mulher nessa foto, ainda está trabalhando, mas o resto, todo mundo, Adilson, Carlinhos, Zezinho, que é meu amigo pessoal, e um dos executivos da Pratt Whitney. Isso aí deve ser final dos anos 80, eu já era gerente. Já era gerente de produção. Caramba. E aí eu fico preocupado, porque hoje a gente tinha cabelo preto. Não, tu estava quase que bonito ali, cara. E o legal é assim, o que eu queria, o pessoal mais novo não consegue entender isso. Há uns tempos atrás eu fui num amigo meu, minha filha foi comigo, no Valério da Batata. E do lado de fora tinha um negócio preto com um gancho. Aí a minha filha de 15 anos, falei, pô, tá vendo aquilo lá no chão? Tu sabe o que é aquilo? Não. Tu não tem noção do que é aquilo? Não, pai. Olha só, 15 anos. O que tu acha que é? Sei lá, parece um telefone, é alguma decoração. Não, aquilo é o fax. Aquilo foi a maior modernidade nossa para fazer um pedido longe. E aí eu imagino vocês, como é que vocês tinham que fazer um pedido, porque turbina também, dependendo, muda a peça. Muda. E aí tu tem umas peças no estoque que daqui a alguns anos já não vale mais nada. Então, a revolução na comunicação foi fundamental para a Selma se internacionalizar. Legal. Dentro de casa eram os processos, né, no papel. Você remite uma requisição de material, aquilo sai do estoque, tem que ser reposto, às vezes essa peça, esse produto vem dos Estados Unidos, você tem que botar um pedido lá fora. É isso que era a minha preocupação, como é que bota esse pedido lá fora? Na época, tudo com fax. Basicamente fax. Fax foi um negócio muito fundamental. Foi importante demais para a gente. Naquele momento. E, enfim... essa ordem é para fora, você tinha que contar com o tempo de translado daquele material para Petrópolis, para chegar aqui, para fazer o acompanhamento, para ver se receberam o pedido, estão produzindo. Então, ao longo do tempo, essa comunicação hoje, assim, é quase tempo real. É tempo real, todo mundo ligado, conectado. E esse investimento que a gente fez ao longo do tempo ajudou, claro. Sim. Sem isso, a Selma não seria o que ela é hoje. A potência que é hoje, porque mais de 90% do trabalho da Selma vem de fora do país. Sim. Então, vem da América Latina, os países da América Latina, Estados Unidos, principalmente, Europa e muita coisa da Ásia, de longe, muito longe para cá. Então, sem essa comunicação assim, em tempo real, a gente não... E sempre foi o quê? Foi montagem e revisão. Ela nunca fabricou nada. Não, nós fabricamos. Não, houve um período onde o Brasil entrou quis fazer um caça brasileiro, que era o AMX. Então, parte dessa turbina ela foi fabricada na Selma, as peças, 30% das peças aproximadamente foram fabricadas na Selma. Todas as turbinas que eram para a Força Aérea Brasileira foram montadas aqui no Brasil, zero quilômetro. Mas o grande foco da Selma sempre foi a revisão, né? Pegar uma turbina usada, que já voou, Sim. desmonta, limpa, inspeciona, troca a peça, recupera a peça, monta, testa e devolve. Sim. Esse sempre foi o grande negócio da Selma. Já pegou alguma turbina que vocês tiveram que condenar e falar assim, caramba, como é que essa porcaria estava voando? Teve algum caso ou não? Sim, mas você nunca condena uma turbina inteira.
São você peças. coordena um pedaço dela. Entendi. E geralmente é a parte de calor da turbina que acaba mais rápido, né? Onde está a câmara de combustão, tem as palhetas que levam fogo direto em cima. O tempo todo. Então a gente pegou assim peças que chegavam aqui, na turbina que chegava aqui, com peças quase no ponto de falhar. Caramba. Infelizmente isso acontece muito pouco, porque o monitoramento das turbinas é muito bem feito. Então, a qualquer momento, uma turbina que está voando comercialmente, especialmente as de aviação comercial, né? São as linhas aéreas onde a gente compra passagem para voar. Você tem um monitoramento quanto à temperatura da turbina em diversos pontos, Sim. a vibração, né, da turbina em diversos pontos, o consumo de óleo, o consumo de combustível. É muita segurança. É muita segurança. A vida, turbina chegar a falhar, muita coisa tem que dar errado em sequência. Sim. Então, é muito mais, sem medo nenhum de errar. O índice de acidentes em aviação comercial é infinitamente maior do que qualquer outro modal de transporte. Carro, ônibus, trem, navio. Não tem igual. Não, é muito seguro, muito seguro. Porque lá em cima não tem acostamento, né? Não dá para parar para... Não, eu sigo aquele Lito, né? Não sei se tu conhece, o cara que fala sobre aviação. Pô, o cara mostra que tudo deles, pô, é uma segurança em tudo, cara. Não importa Isso é o principal foco que a gente tem nas pessoas. Quando eu te falei nas pessoas... É isso aí, é o time, né, cara? Não tem uma máquina para você pegar uma turbina e revisar, apertar um botão, colocá-la dentro de um túnel e ela sai pronta do outro lado. Você tem que acreditar nas pessoas. Sim. Então é o seguinte, quando o mecânico, o soldador, o inspetor, o torneiro, quando ele está fazendo o trabalho dele, não dá para ter ninguém vigiando. Sim, sim. Ele tem que ter a consciência, ou ela, né? Porque agora a Selma tem um plantel de mulheres enorme, muito legal. Quando essa pessoa, esse profissional está trabalhando, ele que tem que garantir a qualidade do que ele faz. Sim. Por isso a gente trabalha tanto em cima das pessoas. Não dá para vigiar tudo que todo mundo faz o tempo todo. E é o que a gente escuta aqui fora. Pô, o Marcelo foi um ótimo... Pô, o cara estava sempre com a gente. Isso faz a diferença. Faz muita diferença. Fazia diferença para você lá fora, lá dentro, e aqui fora a gente queria também se espelhar por que o cara tem esse time, né, cara? Porque se não tiver um bom time, não vai a lugar nenhum, né? Eu procurava ficar o maior tempo possível fora da minha sala, na fábrica, na oficina, nos outros departamentos, porque ali eu conseguia saber de tudo, participava, tudo que está acontecendo. Media a temperatura do ambiente de trabalho o tempo todo. Caramba. Sabia ou da alegria ou da não alegria, né, dos funcionários, né, da satisfação de estar trabalhando ali, o que a gente podia fazer para melhorar a qualidade do trabalho, para melhorar a motivação dos profissionais. E uma coisa que me dava muita satisfação, estar vivendo aquilo ali. Sim. Hoje eu passo na rua e encontro gente da minha geração com seus filhos, que, pô, já estamos todo mundo velho, né? E os filhos, pô, estão trabalhando lá, né? Hoje já cresceram, ia nas festinhas da Selma, era bebê, criança, hoje é adulto, já tem até filho também. Muito bacana. É bacana demais. Bacana. E aí, tu como gerente ou como presidente, assim, tu lembra de algum grande investimento que você que teve que tomar decisão, você que teve que arranjar e bater na mesa e falar, precisamos disso, senão não vai rodar ou vai andar? Esse investimento foi quando a gente começou a se internacionalizar muito. Porque para você jogar no mercado internacional, o nível de exigência em termos de prazo e custo, de qualidade não faz diferença, porque em aviação não tem meia qualidade. Mas fazia muita diferença na velocidade do trabalho, na redução dos custos e no cumprimento dos prazos. Então, ao longo do tempo, a gente foi comprando muita máquina de alta tecnologia. Então, a gente tem equipamento a laser, equipamento fornos a vácuo, máquina de limpeza com jato d'água de altíssima pressão que cortam a chapa de aço com facilidade, equipamentos de inspeção super sofisticados. Legal. Então, tem uma quantidade enorme de equipamentos que a gente foi comprando ao longo do tempo, máquinas automáticas de usinagem, que foram investimentos assim, vultuosos que não só eu, né, outros gerentes também fizemos ao longo dessa jornada. E isso aí colocou a Selma num patamar
eu diria que, né, sem humildade nenhuma, não de igualdade, até muito maior do que vários outros competidores que a gente tem mundo afora. Olha só. O nível de investimento muito grande, que tanto o Ministério da Aeronáutica quanto a Selma, era uma empresa estatal, bancou, como, por exemplo, os fornos a vácuo, que é uma tecnologia nova, que foi da minha época. Chegou o primeiro forno a vácuo no Brasil, a gente não tinha nem ideia do que era aquilo. Que era? Bancado pelo Ministério da Aeronáutica. E quando a GE entrou, né, com seu poder de fogo, sua história centenária em termos de tecnologia, foi investindo mais e mais e mais. Então foi uma jornada assim, são vários equipamentos, eu diria que fornos a vácuo, furadeira laser, Caramba. equipamento de jato d'água, equipamento de inspeção quanto a trincas, ou com ultrassom ou com a outra tecnologia chamada de eddy current, que você mergulha a peça dentro de um tanque, joga uma quantidade de energia superficial e se tiver alguma falha, você vai perceber no leitor que aquela peça tem uma trinca quase imperceptível ao olho nu. Caramba. Então são, É quase um raio-x. é muito mais do que um raio-x, é muito coisa. mais preciso do que um raio-x. Eu lembro que alguém lá, numa época, falou, de que trabalhava lá, se tivesse uma rachadura dentro do parafuso que você não está vendo, ele pega dentro Pega via rachadura. subsuperficial. Depois, a época da Mateis Borg aqui, Sim. que é onde é a Iquinha, eles quiseram adquirir uma máquina dessa, Sim. né? Você pega Pra- trincas superficiais e subsuperficiais, que estão no material e ainda não vieram para fora. Caramba. Isso é importantíssimo, especialmente numa peça rotativa que trabalha numa zona de calor. Então, isso tudo foram investimentos ao longo do tempo que garantem a qualidade do serviço. Aliás, era um lema, né, que a Selma tinha antes de ser privatizada, né? Era a qualidade que garante o serviço. Pô, legal. Né? E alguma coisa nessa linha aí. Quando você estava lá, ela foi vendida de novo. Ela Eu foi peguei o período estatal, estatal. que foi até 1991. Depois eu peguei o período privatizado, onde a Selma tinha 5 donos, né, que era o Banco Safra, o Banco Boa Vista, isso aí, era o Andrade Banco Boa Gutierrez e GE. E depois peguei o período 100% GE, que foi a partir de 96. Legal. Então foram 3 períodos muito interessantes, que cada um tinha a sua... Não tem bom nem ruim. Sim. Eram períodos com características diferentes. Diferente. Né? O estatal, o privado com 4 donos e depois 100% GE. Então isso... Cada um é um estilo. Cada Tem um um é que só estilo, visa lucro. O outro E- visa qualidade maior Exatamente. do que o lucro. O E outro... exatamente isso. Ou então exigiu da gente que trabalhava lá, né, Aham. mudanças de comportamento, mas sempre para melhor. Sim, sim. Porque quando era da Força Aérea, era qualidade. Sim. Mas aí demorava muito, ninguém se preocupava com custo ou com resultado. Aí vieram os donos, Sim. com 2 bancos. Né? 2 bancos. Banco Safra e Banco... Era um fundo, eles viraram eles fizeram um fundo, consórcio e compraram a Selma. Então tinha o Banco Safra e o Banco Boa Vista. Banqueiro. Banqueiro. Lembra quanto foi a transação, mais ou menos, na época? Ah, não lembro. Não lembro. Isso é só curiosidade. Eu não tenho esse número de cabeça. Então, Banco Safra e Banco Boa Vista. Resultado, né, custo e tal. Sim. Aí, quando vira só GE, aí a coisa recebeu um equilíbrio muito forte de resultado em termos de custo, qualidade do serviço e atendimento ao prazo. A GE vinha do ramo, né? Já era de turbina já tinha, desde sempre. Não só de turbina, mas depois eles também foram muitas outras marcas, não tem? Sim, já investiu, já se expandiu muito, né? Já fabricava locomotivas, fabricava lâmpadas, fabricava eletrodomésticos, Eletrodoméstico, é isso mesmo. fabricava equipamentos de saúde, na fabrica até hoje, e energia, né? Geradores, transformadores. Isso aí. Enfim, ela fez muitas coisas, hoje reduziu muito, entrou em óleo e gás, reduziu muito sua carteira, né? Seu portfólio de produtos, né? E hoje está muito focada em turbina de aviação, 100% focada em turbina de aviação, o que foi ótimo para a Selma. Sim, foi bom. Foi Aí ela bom ficou... porque, pô, foco, você não dilui o teu foco em nenhuma outra coisa. Turbina de aviação dia e noite. E crise? Teve uma crise braba lá que eu lembro que uma vez tu me contou uma história de uma crise... Por coincidência, quando eu assumi a presidência da empresa. Né? Eu assumi a presidência da empresa em setembro de 2001. Justamente 15 dias antes,
Assumi a presidência em 27 de setembro, dia de Cosme e Damião. É inesquecível. É hoje? Hoje? Hoje é Cosme e Olha, Damião, coincidência. 27 de setembro. Hoje é 27 de setembro. Caramba. Caramba, hein? A gente falou nesse podcast, na hora eu não me toquei. Então, hoje, dia de Cosme e Damião, em 2001, eu assumi a presidência da Selma. Aliás, uma feliz coincidência a gente estar aqui hoje falando nisso. Bacana. Vamos até comprar uns docinhos hoje para dar para as Isso aí. crianças, hein? Vamos fazer isso. 15 dias antes, que foi o 11 de setembro de 2001, houve aquele ato de terrorismo em Nova York, Sim. que na época a gente nem alcançava assim, a consequência, né, daqueles atos, mas aquele ato derrubou a aviação comercial no mundo inteiro. E eu tinha acabado de virar presidente. Putz. Então a Selma vinha numa rota, né, de investimentos, contratação, fazendo prédio e tal, e de uma hora para outra o serviço desapareceu. Não foi aqui não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque as pessoas ficaram com medo de voar. É isso que eu ia te falar. A causa do acidente a crise foi mesmo o medo de todo mundo entrar no avião. Não foi? Todo mundo que voava de férias, né? Falou, pô, não vou mais pegar um avião, vou pegar um carro e vou para um lugar mais perto. É isso aí. Até ver o que vai acontecer. E no mundo profissional do trabalho, chegou a história da teleconferência, da videoconferência, que, né, acabou substituindo a viagem durante bastante tempo. Então, por exemplo, na época, a Selma revisava aproximadamente de 20 a 25 turbinas por mês. Nós passamos a revisar de 3 a 5 por mês. Meu Deus do céu. Então, acabou o trabalho, não só aqui, né, no mundo inteiro. Muitas linhas aéreas desapareceram, muitas oficinas de revisão, como a Selma, desapareceram, e nós, na Selma, corríamos o risco de desaparecer também. Sim. E aí eu não queria ser o cara que vendeu o Zico, né? Sim. Que a Selma, pô, passou para a minha presidência agora, não pode sumir na minha mão. Felizmente é o seguinte, a gente foi muito unido, né? Não foi só eu, claro que eu não fiz o trabalho sozinho, com equipe, mas o fato é que em um período de 1 ano e pouco nós demitimos 70% do quadro da empresa. A empresa tinha 1.850 funcionários, 1 ano e pouco depois tinha 500. Então, tinha quantos? 500. Não, antes tinha 1.850. 1.850, Então, caiu para 500. A gente teve que demitir 70% do quadro da empresa para sobreviver. Caramba. Então é o seguinte, ou demite e reduz o custo até esperar o mercado voltar, ou desaparece. Então foi um momento doloroso, Isso duríssimo. Que eu ia te perguntar, se for falar aqui a gente vai chorar, né? Vai chorar. Porque deve ter amigo no meio. Tinha amigos que, pô, a gente estava conversando aqui, eu sabia que no dia seguinte ou na semana seguinte ele seria demitido por falta de trabalho. Então foi duríssimo, mas foi bacana pelo seguinte, teve muito lado positivo. A diretoria se uniu, você até se emocionou aí com isso, né? Porque certamente você conheceu pessoas que passaram por isso. Então, um grupo de, vamos dizer assim, um núcleo duro, né, se uniu, a gente ficou muito unido, focado na missão, que era a sobrevivência da Selma. Vamos botar essa porra para... Então, não podemos mais fechar. Não podemos fechar. E tinha dia que um estava mais emocionado, chorando muito abalado e tal. Aí o outro vinha... Aí abala mesmo. Né, o outro vinha, te dava colo, né? E, pô, a família por trás apoiando. Caralho, a imprensa batendo muito. Mas a gente adotou uma postura do seguinte, todo grupo de funcionários, prestadores de serviço, parceiros, tem que saber que isso está sendo feito, essa redução do tamanho da empresa, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa para sobreviver. Então foi um momento duríssimo, onde pô, também tive consequências emocionais gigantescas, né? Mas felizmente a família estava junto, todo mundo apoiando, os amigos, e, enfim. E a gente conseguiu obter algumas vitórias importantes, mas nesse período uma coisa impressionante. Com esse nível de demissão, a gente não teve nenhuma greve, nenhum problema de qualidade, nenhum problema de prazo, nenhum grande problema com ações que não fossem éticas ou íntegras.
Não tivemos acidente de trabalho, não aumentaram. Olha só. Por quê? Porque a equipe, como um todo, entendeu que é o seguinte, é um remédio duro para garantir o nosso futuro. É isso aí. Então, passamos os 2 anos aproximadamente, reduzindo, corta isso, corta aquilo. Porra, eu vigiando tudo que eu podia, gasto com tudo que tu puder imaginar, com papel, com tinta, com tudo. Né? Caralho. E o pessoal apoiando, né? E como eu te falei, não teve greve, não teve aumento de acidente de trabalho. Gestão, né, cara? Era que vocês se juntaram e falaram, ó, a gente pode crescer de novo e começar a recrutar gente, né? E uma coisa que a gente também, era um mote nosso operacional, a gente vai demitir, a demissão tem que ser de maneira digna, respeitosa, olho no olho. Legal. Nada de alguém receber Toma lá, uma demissão por telegrama ou por telefone, legal, nada. Vai legal. chamar, sentar, um a um, explicar por que isso está acontecendo. E assim foi. Era muita choradeira. Imagina. O Márcio teve Para dias... outros foram bons, sabe? Teve umas pessoas que dali elas também... Por isso que eu te falei o seguinte, teve o outro lado positivo, teve muita coisa positiva, eu chego a ficar até arrepiado quando eu começo a lembrar disso. Muito. De gente que saiu dali e não ficou esperando Saiu da casinha, né? o emprego voltar. Falou, não vou empreender. Sim. Então teve gente que construiu uma empresa de solda, uma empresinha familiar, abriu um negócio, foi para o ramo da moda, que na época ainda era forte, né? Ainda era bastante forte. Foi empreender com alguma coisa. Tem inúmeras histórias de sucesso por aí. Muitas. Eu conheço muitas. A própria Rua Tereza, ela cresceu com o pessoal mandando embora, o pessoal foi muito para a Rua Tereza. Então, muita gente ganhou muito dinheiro. Nós fizemos um plano de saída que dava uma certa tranquilidade aos funcionários com relação ao plano de saúde, a bolsa, alimentação e ao escritório de recolocação, que ensinava as pessoas o seguinte, como é que eu faço um currículo? Que a gente demitiu gente que estava lá há 20, 30 anos. Cara. Nunca fez um currículo na vida. Sim. Então tinha um escritório nosso foi montado. O primeiro emprego e estava lá 20 anos. Primeiro emprego. Vou te ensinar a fazer um currículo, vou te ensinar a fazer uma entrevista de emprego, vou te ensinar onde tem o emprego, te mostrar os caminhos, as possibilidades. Até isso a gente fez. Isso é muito legal, cara. Então foi uma transição dura, mas que ensinou muito e teve um resultado marcante, que foi o seguinte, a união da equipe que ficou. E com um fato muito bacana, esse me emociona muito, que... Aí eu vou chorar também, pô. Bebe uma água. Eu sou chorão e tu também. Mas no final do ano, tu fala. A gente sempre foi festeiro. Eu lembro. Né? Lembro. Então a gente fazia várias festas ao longo do ano. De festa da Páscoa, festa junina, enfim. E tinha a festa do final do ano. Naquele ano que a gente demitiu muito, eu falei, pô, não tem clima. Não dá. Sim. Não tem como... Como é que nós vamos festejar? Com 30% da galera. Com 30% de quem Puta ficou que e a gente, foda. pô, 70% das pessoas, pô, nossos amigos, pô. Gente que fazia churrasco com a gente, jogava virou bola. família, né? Lá era uma família. Ia pro samba junto. Sim. E aí não vai ter festa. Quando faltava um mês, mais ou menos, talvez um pouco menos, e um grupo de funcionários, de gerentes, então me procurar. Falou, pô, e a festa? Caramba. Falou, não, a festa esse ano, pô, cara, não dá, não tem clima para isso. Não, de jeito nenhum. Nós queremos a festa, nós estamos trazendo para você o seguinte, os funcionários, a nossa equipe, é o seguinte, nós queremos festejar. Tá certo. Porque, porra, estamos fazendo um trabalho, uma transição, a gente continua trabalhando aqui, esse é o espírito da empresa, que vem desde sempre, lá de trás, a gente sabe que a diretoria promove esse tipo de coisa que é para gerar alegria, gerar união, e vamos fazer a festa, e fizemos a festa. Que legal. Foi uma festa bacana, que muito emocional, sim, né? Porque tinha aquela sensação... Todo mundo fraco, né? Todo mundo fraco. Mas aquilo que eu te falei, um dia que eu estava mais fraco, vinha alguém para me apoiar. Isso é muito bom. O dia que o outro estava mais fraco, eu ia lá e, pô, procurava por ele para apoiar. Sim. A família em casa dando apoio, enfim. Ensinou muito, Márcio. Caramba, né, cara? Dá dor na garganta.
Imagina, é muito ruim. Eu sei que isso aí é uma das piores coisas. Ainda mais quando é uma família. É uma família. Já não é. Tu não tinha funcionário. Quando tu tinha um time e é uma família. Quando o funcionário é um número, aí é diferente. você demite por telefone. Né? Quando o funcionário é um nome, que tem nome e sobrenome, porra, aí fica mais. Fica difícil. Não, e essa é uma. Assim, eu acho que ela ajudou muito na mudança em Petrópolis. Eu lembro, cara, que a gente se admirava, vocês recebiam muito visitantes, né, cara? Muito visitantes. Porque vocês eram um exemplo na época. Eu lembro que o pessoal ligava pra gente, a nutricionista, aqui, ó, tá vindo fulano de tal país, tal, o cara não come isso, não come aquilo, vocês conseguem arranjar isso e aquilo. Ficava igual maluco, mandava pra lá. Isso dava uma movimentada legal na área turística da cidade. Tem hotéis aí que cresceram com isso. Hotelaria, restaurante, serviço de transporte. Até hoje. Até hoje dá. Isso sobe e desce, pega a gente no aeroporto, traz para cá, leva de volta. Como foi bom isso. Até hoje, né? Ajuda bem. Né? E os gringos, né, na época, muito americanos, né, muito latino também. Às vezes chegavam aqui no hotel, não tinha uma pessoa que falasse o inglês, não falasse outra língua, né, para receber. Ao longo do tempo a gente foi falando. Foi importante ter alguém bilíngue ali para receber, até nos restaurantes. E, pô, engraçado, os fatos, pô, a gente vai falando, vai se lembrando. Né? Isso é que é legal. Tinha um garçom no Majórica, ele já está aposentado, eu não vou conseguir me lembrar o nome dele. Um moreninho que penteava o cabelo para trás. Sim. Falava um inglês perfeito. E toda vez que eu ia lá, ele me falava, pô, eu aprendi por causa, pô, eu tinha que lidar com os caras que iam lá. Com o visitante para explicar para ele, pô. Bacana. A picanha, a fraldinha, o pão. Né? Legal. Pô, bacana demais. E tu também teve que viajar muito, né? Viajei muito. Teve anos de eu fazer, sei lá, fazia mais de uma viagem internacional por mês. Às vezes fazia 2 por mês. Mas é para quê? Para visitar cliente, ir na própria GE, visitar fornecedores, participar de conferências, mas muito para cliente, né? Porque a maioria das viagens era para a própria GE, até hoje acontece muito, treinamento, reuniões de trabalho e tal, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para Singapura, vai para tudo quanto é lugar. E cliente, porque o cliente é importante para ele ver a cara do... É isso aí. Do seu prestador de serviço, né? Isso aí. Então, às vezes, a gente... Por exemplo, quando eu ia para os Estados Unidos para uma reunião de trabalho, a maioria delas em Cincinnati, na volta, eu sempre passava nos 2 clientes, ia na FedEx, ia na Southwest, ia na época na United, não, na Continental, que fica em Houston, passava lá, mas o que houve? Não. Vim fazer uma visita. Estou passando aqui, isso faz a diferença. Visita de cortesia. Legal. Para saber se está tudo bem, se tem um comentário, se tem uma coisa que não está legal. Não, pô, às vezes tinha. Sim. Né? Alguma coisa que a gente fazia que poderia ser melhorada. Sim. Então, o feedback do cara acabava ajudando, que já chegava aqui e passava para todo mundo. Uma coisa que o americano não está muito acostumado a fazer, esse estreitamento de relações pessoais. Sim. Que nós somos latinos, né? A gente é assim, né? Chega onde quiser, vamos chegar, vamos bater papo. Português, a minha família de português e italiano, a gente gosta de chegar. Isso fazia muita diferença, porque o americano passou a curtir. Sim. Até na forma da gente receber ele aqui. Pegava no aeroporto, nós é que pegávamos, trazia para Petrópolis, levava para o hotel, tomava banho, mudava roupa, voltava para trabalhar, de noite saía para jantar. Botava a gente à disposição do cara, se ele quisesse fazer. Isso Dia faz de embora, diferença. Tem o carro para te levar, vai alguém da Selma junto com você para te levar no aeroporto, garantir que está tudo certo. Pô, faz uma tremenda diferença. Isso faz totalmente a diferença, né, cara? Até tratamento hoje, pessoal. O meu pai falava isso, meu pai comprava batata. Naquela época só usava telefone fixo. E tinha muitos desses produtores que tinham que mandar chamar, que o cara estava na roça e vem. E aí meu pai falava que por causa de 30 centavos, 50 centavos, ele não queria ligar para o cara, ele queria ir lá. Porque o cara, para ele, fala, não dá não, seu João, não posso botar 2,30 não. E ele indo, ele conseguia 2, entendeu? Ele não tirava só 50, ele tirava mais no tete a tete conversando com o cara. E ele ensinou isso a gente. Eu já cansei de sair daqui na canastra por causa de 50 centavos, ir na lagoa para comprar uma quantidade por causa de 30 centavos, nos 1.000 quilos, pô, faz a diferença. E a gente tem isso. Um complemento que eu queria fazer em relação à crise foi o seguinte, a cidade inteira, cara, ajudou de alguma maneira, todo mundo entendeu. Eu chegava para um fornecedor, falava, cara, não tem como te pagar isso mais, porque é o seguinte, nós estamos reduzindo a menos da metade
nosso quadro, eu tenho que renegociar esse valor do teu serviço. E, pô, a gente sempre aceitava. Porque é o seguinte, sabia que isso aí tinha chance de voltar. Sim. A prefeitura também, né, na época, o prefeito, o Rubens, né, viu que é o seguinte, o imposto aqui era mais caro. Sim. Aqui tinha um ISS que era mais alto do que no mundo inteiro não existe imposto sobre serviço. E aqui tem. Existe o ICMS. O ICMS tem em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas o imposto sobre serviço, não. E aí o meu chefe americano virava para mim, Marcelo, só para entender, eu pego uma turbina Ele não entendia, da né? FedEx, eu mando para a Selma. Vou gerar emprego na Selma. Sim. E a prefeitura me cobra um imposto sobre o serviço da mão de obra que eu gerei. Que era 5% na época. Então, a gente conseguiu, né, através de um acordo, né, com a prefeitura, na época, discutido, calculado e tudo mais, reduzir para 2%. E aí eu fui para o meu chefe e falei, está aqui o sinal da cidade, da prefeitura, que, pô, quer reduzir. Pô, isso tudo foi pesando, né? O comportamento dos funcionários, o comportamento da cidade, o fato de não ter acidente, não ter greve, não ter nada. Porque demitindo nessa escala, você podia muito bem ter uma greve, vamos parar tudo. Sim. Né? Com a ajuda da prefeitura, enfim. E daí para frente, o salto, depois que o serviço voltou... Putz, foi rápido também. Aí foi bacana. Quer dizer, foi aquele negócio, um remédio duríssimo que levou a Selma a ser a maior do mundo. Sim. Chegou a ser a maior do mundo. Não, hoje a maior do mundo, a maior oficina de revisão de turbinas independente, né? Quando eu falo independente, é que não é ligada a uma linha aérea. Sim. Que, por exemplo, a Delta, que voa para o Brasil, tem oficina própria. Sim. A American Airlines tem oficina própria. Então, tirando essas que têm oficina própria, quem está no mercado livre, por exemplo, que atende a FedEx, que atende a United, que atende a Salto, eu acho que não tem oficina própria, a Selma é a maior do mundo. Ela comanda, então. Comanda. Bom, cara. Isso é muito bom. Então, isso é bom. E por que isso? Porque na hora certa tu conseguiu diminuir uma quantidade, soube levar e falou, ó, mais na frente nós estamos bonito. Né? A GE tinha 11 oficinas como a Selma em 2001. Um ano e meio, 2 anos depois, tinha 4. De 11 caiu para 4. Para 4. Fechou 7. Fechou nos Estados Unidos, fechou em outros lugares. Tentaram fechar daqui, tu foi lá e chegou a falar? Ou... Falaram, a Selma certamente estava no mapa. Estava no mapa. Mas no mapa para ser fechada. Tu acha que tu fez a diferença então, né? Não, nós todos fizemos a diferença, porque é o seguinte, redução de custo enorme, não perdemos qualidade, não tivemos greve, não tivemos problema de acidente de trabalho, não tivemos nada. E eu propagandeava isso tudo, gente. Olha aqui, ó. A demonstração que a equipe está dando é que é o seguinte, a gente entendeu que tem uma crise. E estamos administrando essa crise para o seguinte, enxergando o futuro. Nós vamos sobreviver. E está aí que deu certo. Graças a Deus. Pô, que bacana. Tem uma água aí que eu botei aí. Tem um frigobar aí de baixo? É o frigobar, já vi. Tem aí. É mentira que o nosso presidente é pão duro pra caramba. O tal do Paulo Reis. Não libera nada. O bezerro. Ele e o tal do Onem, caramba. Daqui a pouco a gente vai chegar na CEP também. Vamos lá. Aí tu ficou, então, na Selma esse tempo todo? Eu fiquei na Selma até 2010. Foi um período de muito crescimento. Pô, aí, quando entrou assim, a crise foi 2001. Quando chegou 2003, 2004, 2005, aí, porra, aí o crescimento foi enorme. Porque é o seguinte, a crise causou um filtro no mercado. Sim. Quem não tinha musculatura... Não estava preparado... para sobreviver, saiu do mercado. Então, quem ficou, acabou ganhando, que foi o caso da Selma. É isso aí, é isso aí. E aí a gente conquistou muitos clientes, né? Os principais se mantiveram, né? Que é a Salto, a FedEx, hoje a United, né? Misturada com a Continental, as linhas aéreas locais, né? Gol, Azul, TAM, que hoje é Latam, tem outros na América Latina. Mas aí o crescimento foi muito grande, compramos outro prédio, que era o prédio ali do antigo ABC. Sim. Né? Esse ainda foi na minha época. Depois compramos o terreno de Três Rios para fazer um banco de provas e ampliar as instalações, porque na Selma não tem mais um palmo para fazer nada, está tudo ocupado. Aí já está funcionando em Três Rios, né?
Não, o terreno de Três Rios foi comprado depois que eu saí. A gente já estava olhando, mas foi depois. Foi depois. O prédio do ABC não, foi da minha época. Foi da tua época. E já chegou a fazer teste em alguma turbina dela pegar fogo lá dentro? Esses acidentes não acontecem porque você tem um sistema de prevenção. Isso é muito legal, cara. É muito grande, seguro, cara. É muito seguro. E quando você nota que tem alguma coisa errada, a temperatura subiu muito, está vibrando demais, tem alguma coisa estranha. Como é que pode, né? A segurança. Porque tem alguma coisa errada. Um vazamento de óleo, um vazamento de combustível. Legal. Mas que eu me lembre, nenhum acidente de fogo. Você tem alguma falha, né? Sim. Uma vez ou outra, vazou alguma coisa, quebrou uma pecinha e tal, você vai lá, abre, conserta, mas nada relevante. Tá. E aí depois tu saiu da Selma? Aí eu já estava na Selma há 30 anos. Falei, pô, tô precisando fazer outra coisa na vida, né? Eu já estava com 50 e tantos, 54, mais ou menos, por aí. E aí eu já falei, pô, preciso fazer outra coisa na vida. E aí, felizmente, surgiu um convite da própria GE para eu assumir a área de energia para a América Latina. Que era tudo do México. Foi da parte de energia. Energia. Não foi também para o negócio de helicóptero também? Não, fui depois. Tá. Né? Aí eu fiquei na GE mais 5 anos, e cuidando dessa parte de energia e óleo e gás, do México para baixo. Então, da noite para o dia, eu passei a ter 16 países e 11 mil funcionários. É um negócio... Tu achou que ia parar e aí teve que dobrar. Aí mudei para São Paulo, minha base era São Paulo, capital. E aí fiquei esse período, foi muito interessante, deu outra visão de mundo. Outro mundo. O mundo realmente, o mundo da energia, do petróleo é uma coisa assim... de louco, né, cara? Porra, é muito grande, muito grande. Legal. Mas foi bacana demais, que eu aprendi muito, enfim. E aí em 2004, 2005, por aí, eu achei que já estava na hora de, já tinha 35 anos de GE, eu falei, vou tentar fazer uma outra coisa. E aí eu acabei sendo convidado para presidir uma empresa de energia eólica em São Paulo, em Sorocaba. Uma empresa gigante, também tinha, na época, 8 mil funcionários, fabricava milhares de pás para energia eólica no mundo inteiro, exportava quase tudo. Caramba! De navio do Porto de Santos. Aí fiquei lá 3 anos, e aí eu estava fora de casa, né, para Sorocaba, tinha que vir todo final de semana. Aí recebi um convite para presidir uma empresa de helicópteros aqui no Rio, que era o diretor global era um ex-GE. Já te conhecia também. Nós somos amigos de muitos anos. E aí eu vim e voltei, fiquei com a minha base ali na Barra da Tijuca. Foi um negócio que eu adorei. Legal. Né, porque a empresa que de aluguel de helicópteros, né? Sim. Então transporta funcionários, faz outras coisas, mas quase 95% é a plataforma. Transportar funcionários para a plataforma de petróleo. Então a gente operava em Jacarepaguá, Macaé, Cabo Frio, Campos e Vitória. E cada operação dessa, a gente tinha uma base para um hangar de helicópteros, mecânicos e pilotos. Sim. Então, na verdade, eu tinha uma linha aérea completa. Então, fazia escala de piloto, manutenção de aeronave, manutenção de turbina, check-in. Até check-in a gente fazia. Os nossos funcionários faziam check-in dos funcionários das empresas de petróleo. Caramba. Eu adorei esse trabalho, trabalho super desafiador, super dinâmico. Foi um período, assim, muito bacana da minha vida profissional. Que bacana, cara. Muito legal. Lidar com pilotos é um negócio muito diferente. Muito diferente. Piloto é uma categoria que tem Deus e o piloto. Está abaixo? Não, está no mesmo nível, talvez acima. Eu sei como é que é, o pessoal sempre fala. Mas são os caras bacanas, né? Cara, que legal. E tu chegou, porque eu sei que tu gosta de música, né, cara? A gente fazia uma músicazinha. Um sambinha lá. Um sambinha. Na Selma ainda, né? Uhum. A gente tinha nosso futebol. Todo mundo tem o seu grupinho de futebol. Sim. Na Selma a gente tinha também. Tinha mecânico, tinha gerente, tinha diretor, tinha engenheiro, tinha faxineiro, tinha de tudo. E depois do futebol a gente ia pro bar, pra beber. O que aconteceu no bar? Aí um começou a levar um pandeiro, outro levou um tantão, eu aprendi a tocar um cavaquinho e nós montamos uma banda. Agora. A banda chamada Nada Nos Aborrece. Que ficou ativa durante
muitos anos. Desestressa, né, cara? Era muito terapia, bom. Né? Chegamos a gravar CD. Que isso, E a turma tá por aí até hoje, né? De vez em quando a gente se reúne ainda. Legal. Faz aí um encontro ou outro aí, no final do ano. Que legal, cara. Então, mas tocamos muitos anos no atual Guerin. Guerin, né? No posto ali em frente à Werner, que antigamente eu tinha um bar que chamava Escritório. Não sei se tu lembra disso. E tocamos ali, tocamos depois lá na Capela, mas muito tempo mesmo no Guerin. Pô, quase viraram profissional essa galera, rapaz. Era interessante que os funcionários da SEMA saíam do segundo turno, pegavam o ônibus 11 horas da noite. Parava lá. Passava ali na porta, né, indo para o centro da cidade, passavam na Piabanha. E olhavam lá para dentro, pediu o motorista, vai devagar, vai devagar. Aí o motorista passava devagar, estamos lá nós, né, que administravam no dia a dia, mas tinha mecânico, tinha soldador, tinha de tudo. Tinha de tudo. A gente via a gente lá naquela farra. Pô, muito bom, isso né? é bacana. Deixa eu botar uma outra foto ali. Vamos ver o que é isso ali. O que é essa foto aí que eu arranjei ali? Foi garimpar lá no passado? Não, aí. Opa! Quem é esse cara? Essa foi uma das últimas aventuras que eu fiz esse ano. Foi? Foi. Tu tem um hobby. Qual é o hobby? Esse hobby, no momento, é a bicicleta, né? O ciclismo. Ciclismo. Mountain bike. Olha que legal. Seu filho também é fã, né? É fã também, fã. E essa aí foi na Cordilheira dos Andes. Isso aí é da travessia da Bolívia para o Chile. Quantos quilômetros deu isso? Dá uns... Nós pedalamos mesmo, talvez uns 300 quilômetros, 200 e poucos, 300 quilômetros. Nessa altitude aí. Essa foto aqui... É força dobrada, né? Essa foto está aproximadamente 4.000, 4.300 metros de altitude. Caramba, Marcelo. Então, nós éramos um grupo de Petrópolis, nós éramos 12 de Petrópolis. Gente conhecida aqui, o Osmar da Sólido, por exemplo. Mas tinha apoio. Tinha apoio. Meu filho foi, outros amigos também foram. E, pô, foi uma aventura muito bacana. Só dá para fazer com apoio, porque essa região aí é deserto, né? Deserto. Então, você passa assim, não tem estrada, não tem nada. Sim. Então, na verdade, são povos indígenas locais que dirigem os carros e levam a gente para os pousados, para os hotéis. Porque eles sabem as trilhas, os lugares, né? Não dá para fazer isso aí sozinho, não dá. Mas cada visual... É lindo, né, cara? Porra, cada coisa linda. Tinha dias que a gente saía para pedalar de manhã com -3, -4. Caraca! Mas ao longo do dia ia para 5, 6, mas sempre abaixo de 10. Caramba. Bem frio, mas pedalando esquenta, né? Esquenta. Aí você vai... Não é igual o rally, tu também sempre gostou de rally. Rally também, fiz muitos anos. Muitos anos de rally. Mais de 10 anos de rally. Caramba. Pô, foi muito bacana. Bom também. Né? Agora, essas aventuras é bom que, pô, isso além de te dar um momento de relaxamento, engraçado o seguinte, você pedalando, as ideias aparecem. É engraçado, né? Você oxigena a tua cabeça. Foi uma coisa que eu sempre falei quando eu tinha minhas reuniões, palestras, né, com funcionários. Você tem que ter uma outra atividade fora do trabalho. Sim. Ou gosta de caminhada, ou gosta de pedalada, ou gosta de tocar música, de ouvir música, de colecionar qualquer coisa, recuperar um carro velho. Ajuda. Porque é o seguinte, aquilo oxigena a tua cabeça, né? Você ajuda a pensar em outras coisas. É o caso da bicicleta, isso é uma terapia. Bota mais uma aguinha aqui do frigobar, do Paulo, né? Que esse frigobar não existe. Agora é bom beber uma água, vamos ver essa outra foto ali, o que tu me diz? Vamos ver. Nossa Senhora, aí mexe com o meu coração. Comeu também. Você conhece, né? São meus 2 netos, José e a Nina. Isso aí foi o dia que eu saí da prefeitura. Foi? Foi março, abril do ano passado. Eu fui para a prefeitura para ficar poucos meses, fiquei 3 anos. Ficou 3 anos. Não, tu é o único cara que ficou com 3 prefeitos diferentes. Porque não é político, você não é político. Trabalhei com o Bernardo, com o Ingo e depois com o Rubens, né? Pô, legal. Foi bacana, foi um período muito rico da minha vida, que eu não me arrependo. Legal. Aprendi muito sobre a cidade, sobre a economia da cidade, sobre quem faz a diferença na cidade. Isso aqui. Sobre dificuldade de administrar uma cidade, né? Ter um cargo público como um prefeito, um secretário, né? O trabalho duro dos funcionários públicos, que às vezes a gente acha, né? Muita gente acha. Funcionário público às vezes tem
a gente tem uma percepção que botaram um rótulo nele que não é dele. negativa do funcionário público. Eu posso afirmar, sem medo de errar, vivi 3 anos dentro disso. A imensa maioria são pessoas do bem, que trabalham muito, são dedicadas, mas, infelizmente, é o seguinte, as limitações do ambiente público são muito grandes, então não é fácil realizar. Bom, voltando para a foto, José... Não, mas antes da gente entrar, que vai ter mais uma foto aí. Eu queria te perguntar assim, que a gente falou em algumas coisas, a gente vê o que já passou na tua vida. Tem alguma coisa assim que tu se arrepende de não ter feito, que tu podia ter feito e... Tu lembra alguma coisa, não? Não. Que bom. Acho que eu não tenho nenhum grande arrependimento, assim, de... Que bom. Felizmente, eu dei muita sorte, né, por estar perto de pessoas boas, pessoas interessantes. Eu acho que não é sorte, eu acho que tu organizou isso, todo mundo fala a mesma coisa, você que fez e montou essa equipe aí, cara. Esse time, é mérito teu, cara. Não é qualquer um que consegue fazer. Mas isso faz muita diferença, estar cercado de gente interessante, gente que quer fazer direito, quer fazer o bem, quer construir. Eu dei sorte de conhecer muita gente assim, não me arrependo assim, não tem nenhum grande arrependimento de nada. E tem alguém que tu queria falar alguma coisa que tu deixou de falar? Ou não? Putz, podia ter falado e não deu tempo? Talvez meu pai, né? Sempre pai. Minha mãe, infelizmente, está aí. Até um amigo outro dia me falou um negócio que eu não tinha pensado nisso dessa maneira. Deus me tirou meu pai muito cedo. Em compensação, me deu minha mãe até hoje, que tem quase 90 anos. 90 anos sua mãe, né? Não, vai fazer daqui a pouco. Putz. Que está aí viva, saudável, participando, ativa. Que bacana. Meu pai, infelizmente, não conheceu nem meus filhos, nem meus netos. E o que tu queria falar para ele? Bom, falar muita coisa, mas principalmente do amor que eu tinha, né, do exemplo que ele me deu. Que são ótimos. Mais importante, ele me deu. Sim. Que foi amor, né, exemplo dentro de casa. Que tu passou para os teus filhos e eu tenho certeza disso. Estar perto da família, estar perto dos amigos, fazer o bem. Bom. É isso. Então vamos pular foto, senão a gente vai ficar chorando aqui até amanhã, nós dois aqui. Falou de pai, não tem jeito. Carinho dos dois. Os dois são demais. E essa galera aí? Opa, aí mexeu comigo de novo. Nossa paixão. Olha aí, cara. Não é a sua, né? Não, a minha, eu sou vascaíno, eu sou um vascaíno faz jogo. Se me chamar pai no Flamengo, eu vou, no Vasco eu vou, no Fluminense eu vou em todo mundo, cara. Eu vou em todos. Torço como se fosse do time, sabia? Eu também sou assim. Eu torço como se fosse do time. Já fui no jogo do Flamengo que ninguém falava, mas tu é flamenguista. Já fui no Botafogo, deu gritar como se fosse botafoguense, Fluminense. Igualzinho. Pô. Igualzinho. Mas conta pra galera aí. Isso aí foi Maracanã. Daqui pra lá quem é pra pessoal primeira conhecer. Vez dos meus netos no Maracanã. Então tem a Lídia, esposa do Guilherme. Esse é o Guilherme. Meu filho, barbudinho ali da esquerda. Aí tem embaixo a Luísa, esposa do meu filho Leonardo. Que é médico, que vai ser papai. Tá vindo um neto agora. Aí, menos de uma semana vai estar aí o Pedro, a Nina e o José, que nesse dia quis que eu comprasse um chapéu para ele e para mim. Nós dois é que temos um chapéu igual. Isso, né, cara? E já estão todos dois aí bem treinadinhos para a paixão rubro-negra. Pô, tem minha neta, cara, que é flamenguista doente também. Nossa, os Esse netos, foi um momento todo mundo. espetacular, cara. É muito bom isso, né? Muito bom. Tá junto, né? Poder estar junto. Eu vi um cara outro dia, sem querer te interromper, o cara sendo entrevistado um podcast, uma coisa assim, um cara conhecido. Falou assim, me fala aí, o que é sucesso para você? Pô, sucesso é chegar na idade que eu tô, que ele deve ter também nessa casa aí que eu tô hoje, né? 60, 70, alguma coisa assim, e você ter seus filhos querendo a sua companhia, né? Te procurando, te chamando para fazer coisas, e aí vem os netos e tal, seguindo o mesmo exemplo. Eu falei, porra, a gente tem isso, felizmente eu tenho, você tem, né? Não é qualquer mas às vezes a gente tem, não se percebe, a gente percebe, né? Mas talvez não perceba todo o valor que está por trás disso aí. Tem hora que a gente para e fala, caramba, podia dar mais valor, né? Eu falo assim hoje. Minha mãe tinha época que ligava e, Márcio, eu falava 2 minutos, 3 minutos, eu não aguentava mais. Hoje tu sente falta dela, né? É verdade.
Tivesse Pô, que falar 10 minutos, eu queria ficar isso aí. escutando aquela porra. Se tivesse o WhatsApp hoje, mensagem de 5 minutos que eu ia mandar. Que falta faz isso, né? Mas Esse mundo do É a WhatsApp vida, é muito bom para umas coisas e muito ruim para outras, né? Aquele amigo que você tem que pô, dar vontade de dar uma ligada para ele, ver, tá com sim. ele no teu aniversário, né? Então manda um zap. manda o zap. Agora me conta aqui, que tu tem alguma regra para os teus filhos? Que eles foram muito bem educados, né? O meu filho teve a honra de estudar com o teu filho, né? Muitos anos, foi muito legal. Mas assim, tu tem alguma coisa que tu trouxe do teu pai direto, sem ser a educação, a formação, que isso aí não precisa nem falar. Tem alguma coisa que tu quis fazer com eles, ou já fez com eles e quer passar para os teus netos? Tem alguma... Eu tenho algumas frases que eu passo para eles, além dos exemplos que você teve do teu pai, né? Porra, trouxe para você, eu também. Mas tem algumas frases que eu gosto de falar, porque, pô... Legal, né? grava mais, fácil. Uma cópia, né? Sonhos não envelhecem, então não deixar de sonhar. Perfeito. A outra também é uma frase de um samba, do Nelson Cavaquinho, que é o seguinte: dê flores em vida, depois quero preces e nada mais. Então, o que isso quer dizer? É o seguinte, você acabou de falar, a sua mãe te ligando e tal, pô, tem que fazer enquanto está aí, enquanto está aí, enquanto está viva. Enquanto tá aí. Né? A hora de você levar lá uma flor, levar um chocolate, tomar um café, fazer a presença, esse aqui é o dar flores em vida, tem esse sentido figurado. E a última que eu fiz há pouco tempo é o seguinte: o melhor presente é a presença. Ótimo isso. Então é o seguinte, porra, não adianta falar, pô, precisa de mim, eu estou aí. Não é presença, é o olho no olho, é o toque, é o abraço, porra, entendeu? Coisa que a tecnologia hoje, infelizmente, se mal usada, né, ela aproxima e afasta ao mesmo tempo. Né? Ela aproxima e afasta, é verdade. E outras coisas também sobre a alegria de viver. A gente tem que aproveitar muito o tempo todo. A gente nunca sabe. A gente falou ainda há pouco aqui de notícias que não são tão boas, né? Que aparecem na vida. Né? Sim. Mas alegria de viver cada momento. Não dá para esperar, não dá para deixar para depois. Tem que ser agora. Então, eu acho que eles pegaram bem isso de mim. Festeiro. Sei que você gosta também você é do ramo. Gente, eu só me arrependo do Samir não poder ir com a gente. Uma vez os moleques me fizeram de capacho. Tal do Lino, o Pina, o meu Deus do céu, que joga futebol lá com a gente, caramba, esqueci o nome dele. Tem um negócio Gustavo? Assim, não. Gustavo é o Pina. Então, não, o Maradona, Marades? Não, o filho do Lino. 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 Não. O Lino, o Pina, o meu Deus Felipe. Os 4 me botaram numa roubada já umas 2 vezes. Já te botaram também, que eu sei. Sempre. Me fizeram, porra, tio. Eles não estavam namorando, que só quem estava era o Samir não podia ir. Pô, vamos, dirige pra gente está afim de beber, eles nunca foram de beber. Fizeram levar eles lá para Privilégio, cara. Lá em Juiz de Fora. Caramba, aqueles essa moleques. Essa é pra valente, hein? Porra, essa rapaz, é pra valente. Os moleques chegando lá. Não, já chegaram falando o seguinte: a gente pegou um camarote lá era fita na Privilégio, né? Pegamos um combo e a gente está afim de beber, a gente não é de beber, pô, leva a gente aqui pra gente voltar e poder beber tranquilo. Ah, tá bom, vamos lá. E eles estavam todos eles solteiros. Falei, mas vocês não vão arrumar merda? Não vamos. Chegando lá, aquela correntinha, o combo e eles lá, cheio de mulher. Os garotos bonitos pra caramba. Tu imagina? Só molecada, né? Só molecada. Uns olhos azul, verde, 1,80 m, o outro todo, né? E eu lá como se fosse, né? Nem para segurança eu servia, baixinho, barrigudinho. Acho que nem para motorista. Para segurança só o sopa. Pô, sopa que é bom nisso. Cara, eu sei que na hora que ele falou, vamos dar uma volta aí. Pô, tio, tu fica aí. Eu falei, já sei que eu vou ficar guardando a bebida. Daqui a pouco volta o tal do Pina. 4 mulheres, abre a correntinha, manda as mulheres entrar. Eu falei, que é isso, Pina? Que porra é essa? Não, vou botar elas aqui pra gente. Peraí, mas tu já viu a menina? Ele conseguiu escolher as mulheres mais feias que tinha lá dentro. Colocou dentro. Daqui a pouco tá vindo o Douglas e tá vindo o Felipe. Felipe cruzou o braço, que é isso aí? Eu falei, ó, teu irmãozinho aí que botou aí dentro. Porra, tá de sacanagem. Aí vem o Lino. Que porra é essa? Que isso, Pina? Ué, cara, mas essas mulheres, tu se vira, tu vai pagar esse compro sozinho, tu vai fazer isso, isso, não, eu vou resolver. E eu lá, de tio, né, tiozinho, olhando, falei, cara, o que tu vai fazer? Não vou resolver, tio. Foi lá, chamou um armário daqueles, um segurando. Aí essas meninas invadiram o camarote.
Falou que as meninas tinham invadido, rapaz. Fez as meninas. O cara falou, não, mas ele botou, não estão nem com pulseirinha. Pode mandar sair. O cara mandou elas sair, as meninas olhou para ele, uma jogou um negócio, não sei se o que era, né? Falei, pô, vocês só fazem merda. Aí na volta encontramos ainda, foi um show de Marcelo D2. Aí nós paramos ali no Ipirangão, estão parados ali, eu passei o carro a van do coisa, antes de Juiz de Fora um pouquinho, do D2, aí quando eu paro lá, quem chega? Jorge Mateus. Só que chegou só o Mateus, o Jorge não estava. O Pina já bêbado, eu, porra, Jorge Mateus. Ele falou, não, só sou Mateus. 3h30 da manhã. Aí o cara, não, só vou tomar um café, a gente tá vindo lá de Ubá, andamos quase 300 quilômetros. Pô, depois deixa eu tirar uma foto, deixa eu só tomar um café, tá? Aí o Pina começou a cantar as músicas do cara tudo. E falou, porra, eu tenho tudo. Porra, mas eu vou tirar foto de uma vez. O cara foi gente boa. Aí eu essa é de guerra mesmo, hein? Cara, de guerra. Essa é de guerra mesmo. Nossa Senhora. Mas foi bom. Mas bem, essa molecada, deixa eu ver, bota mais uma foto aí. Ih, rapaz, tá. Tem mais uma ali ainda. Não tem? Tem aí. Opa! Aí sim, aí a chefe. A chefe. As duas, né? É, as duas. A né? chefe da tribo, a minha chefe e foi meu no sobrinho. Bauer, né? Isso é na Bauer, desse ano aí, ó. É. Essa Bauer desse ano. Essa é sua mãe? A mãe, minha esposa e meu sobrinho. Meu sobrinho esse. Que é médico também, trabalha lá no sul. Eu só não sabia quem era ele. Esse é meu sobrinho, filho da minha irmã. Filho da tua irmã. Mineirinho. Pô, que legal. Médico, tá trabalhando lá no Paraná. A gente acabou de falar dela. É um prazer isso, né, Marcelo? Mas, pô, aí tá aí, ó. Quem me falou isso foi o Pio, dentista, meu amigo de bicicleta, que falou, pô, rapaz, também o pai dele, o Zequinha, aquela outra figura muito bacana, partiu, né? Aí ele falou, pô, meus dois, pai e mãe dele partiram bem mais tarde. Aí ele falou, pô, no teu caso, cara, claro que teu pai faz falta e tudo mais, mas, pô, lembra aí, a mãe, pô, ficou aqui esse tempo todo, fazendo esse papel aí, te protegendo, te dando cola. Eu nunca tinha pensado... Alguém sempre, às vezes, fala alguma coisa para você que, pô, é tão óbvia, né? Mas que você não atentou. Não atenta. Era isso que tu ia falar, eu te cortei. Eu ia te pedir para falar agora, então era isso que tu ia falar aquela hora e eu cortei. Tu falou que um amigo falou. Foi o Pio que me falou isso. Falou isso. Pô, né? tua mãe ficou, cara. É isso aí. Tu viu, meu pai vai fazer... Daqui a pouco faz 50 anos que meu pai morreu. Pode, né? Teu pai morreu com quantos 47. anos? Muito novo. Então, muito novo, né? Em 1977. Ele foi o quê? São 47 anos. Ele foi Aneurisma cerebral. Aneurisma. Foi político, não, foi deputado 2 vezes, vereador 2 vezes, foi candidato a prefeito, ganhou, em termos numéricos, a eleição, não teve mais votos, muito mais votos do que qualquer outro concorrente, só que naquela época era uma eleição partidária, tinha MDB e Arena, ganhava o partido que fizesse mais votos. Putz, meu pai, que era do MDB, o partido do MDB fez pouquinhos votos a menos do que a Arena. Sim. E aí entrou um outro prefeito que teve quase metade dos votos que meu pai teve. Né? Agora, ainda acontece isso, né? Com os vereadores hoje, né? Eleição Tem vereador partidária. que entra com 600 votos e o que fez 3 mil não entra. Exatamente o caso dos vereadores. A questão partidária. Ah, que e aí, legal. meu pai deve ter ficado, com certeza, muito abalado. 3 meses depois, 3, 4 meses depois da eleição, morreu. Pô, que merda. Mas, estamos aí. Não tem jeito. Agora, nós só não falamos da CEP, você está aqui também ajudando na CEP, né? Vai fazer 90 anos, que é para a gente finalizar aqui, até esqueci. Estamos aqui com o Paulo, né? Com o Alnei. Pô, tu é um cara que todo mundo respeita, gosta, tu ajuda demais, tem boas ideias. O que tu tá achando desse trabalho sendo feito aqui, cara? Eu fui convidado para vir para cá pelo Alnei já, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, para reestruturar a CEP. Né? Pô, o Alnei é um amigo de longa data, competente, experiente, um cara do bem, que sabe fazer. E foi trazendo gente, né, como o Paulo Reis, que é o atual presidente, depois trouxe você, pô, que um empresário, porra, animado, vitorioso, pô, que tem muita experiência, conhece gente pra caramba. Graças a Deus. E foi trazendo outras pessoas, pô, gente com uma cabeça boa. Que quer construir, tá animada, não tem vaidade, fazer pela ninguém ganha nada para estar aqui, nada, pelo contrário. Fazer pela cidade, construir, gerar emprego, gerar oportunidade. Eu estou bem animado com isso aqui, Márcio. A tua chegada valoriza muito o trabalho aqui, além da chegada de outros também, né? Tem o Rogério, tem o Stefan. Tem o Rogério, tem o Stefan, tem o Humberto, o professor Humberto. Roberto. Tem a Sheila, Roberto. Galera boa, galera boa. É o seguinte, a CEP, como você falou, né? Uma entidade que vai fazer 90 anos agora em novembro, tem uma história riquíssima, um patrimônio aqui
riquíssimo. Que estrutura, né? O pessoal vai começar a vir ver agora a estrutura. Agora com o auditório reformado, com a quantidade de projetos que a gente está colocando em andamento, a CEP realmente volta à vida, volta à cena, não é para competir com ninguém, nem para tirar o lugar de ninguém, mas para somar. É isso aí. E a gente está aqui num time bom, o que me anima de novo aqui na CEP é o time. Que legal. Conviver com vocês, para mim, é o grande conteúdo, o grande benefício, né? O lucro que eu tenho aqui é conviver com vocês. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Bem, nós vamos ter que encerrar aqui. Quer falar alguma outra coisa? Não, te agradecer quer falar da família? Quer falar de alguma coisa que tu não falou? Quer mandar algum recado, uma dica? Pô, fica à vontade. Nada assim te agradecer pela oportunidade, ser o primeiro entrevistado. Oi. Uma entrevista muito bacana, emocionante. Né? Nós dois temos essa sangue latino, chora à toa também. E estou feliz, estou aposentado. Estou feliz com o que eu fiz na vida, com o que eu ainda posso fazer, contribuir de alguma maneira, participar de alguma maneira. Tem feito. Tenho filhos, tenho os netos, tenho família, tenho ótimos amigos como você. Vida é boa. Graças a Deus, eu espero ter saúde para continuar na jornada. Não, com certeza vai continuar e a gente não te deixa de jeito nenhum. Tu pode querer sair, embora, que a gente vai te buscar onde tu estiver. A gente, que eu digo, é a cidade, né, cara? Porque tu é muito querido e parabéns por tudo que tem feito por Petrópolis esses anos, dentro da prefeitura, fora da prefeitura, aqui na CEP. Eu te agradeço de ter aceitado o convite e tamo junto, então. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado a você. Tá, irmão? Beijo, querido.